Pronto. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Abri aleatoriamente a página 203, item 66, acordar e erguer-se. Tudo a ver com o nosso dia de hoje, né? Acordar e erguer-se. O nosso despertar. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Já diz Paulo aos Efésios 5,14. Então, aqui, antes de qualquer coisa, eu já digo só uma parte. Quando ele diz aqui, desperta o que dorme, não é porque nós estamos dormindo, deitado, relaxando o corpo, mas é aquele que ainda não despertou para a matéria, para tudo que Jesus nos ensinou, e continua a dormir, achar que Jesus está vindo e etc. e tal. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga, debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece a favo de mel, não se lembram do comizinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De qualquer maneira, de maneira geral, assemelham-se os mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível, saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que preciso levantar-se para as bênçãos de Jesus. Quem não basta serviço e virtude ao próximo, sem antes prepará-lo ao entendimento como o espírito da fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral. Conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo iluminará. E nós repetiremos, acordemos para a vida superior, e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Que assim seja. Oh, mas esse texto é fantástico, né? Como sempre, esse trabalho de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier é verdadeira viagem, né? Mas é interessante a gente Simval está com 2 salas abertas. Hoje ele está com a macaca viva. 2 salas. Agora tem uma. Então, a gente vê o seguinte, tudo na criação do Pai tem um objetivo. E imagine se tudo que o Pai criou tem um objetivo na própria natureza, e nós outros, a espécie aquinhoada com a inteligência, com a sabedoria, com o raciocínio, com todos esses atributos que nos tornam diferenciados dos animais. Nós temos um papel, com certeza, e um papel nobilhante na criação do Pai, mas muita gente cruza os braços e espera que as coisas caiam prontas em seu colo. E aí, Emmanuel agora nos dá uma chamada de atenção maravilha, né? Muito bem. Alguém mais gostaria de falar sobre esse texto inicial? Se não, a palavra está com o nosso Renato Martins. Amado Jesus, mestre amigo, irmãos espirituais que nos auxiliam, nossos anjos guardiões, os protetores, os amigos, pedimos a vossas proteções
para que nós possamos aqui transmitir na melhor maneira possível o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, através de nossos estudos. Porque nós sabemos que em cada momento, em cada instante, que nós recolhemos um só momento para aprender mais um pouco, nós sabemos que deixamos de dormir para que nós possamos evoluir e chegarmos ao nosso Pai Celestial. Que o Senhor, nosso Pai, nos abençoe e nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Maravilha, Renato. Muito obrigado, meu querido irmão. Agora nós vamos passar para Silvão Nunes, que está aí com Silvana Nunes, e ele vai fazer o tópico do Evangelho em nome de Jesus. É com o senhor, seu Silvão. O microfone, Silvão. Eu acho que ele saiu. Eu acho que o Silvão saiu. Eu acho que ele saiu. Espera aí. Deixe-me. Segurem aí um instante enquanto eu pego aqui o Evangelho. Vá de boa. Estamos vendo a geração de fé para dar passagem. Voltei. No Evangelho segundo... Ah, voltou. Chegou Sival. Oi, Sival. Tudo bem, meu querido? É com você. Está aparecendo só a sua testa, mas vai com Jesus, vai. Aê! Abre o áudio. O microfone está fechado, Sival. Vamos lá. Agora sim. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, estranha moral, odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhe, abre aspas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, e a seus filhos, e a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 27 e 33. Aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, e lhe se repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois da sua morte, de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Enquanto ele viveu, lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido em uma vez, para que os copiadores o tenham repetido como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. De fato, é meio, para quem é leigo, essas palavras de Jesus, elas soam, assim como é que odiar o pai e a mãe, esse tipo de coisa fica meio, para nós, fica
um pouco assim, fora de texto, né? Que esse não era o pensamento nem a conduta de Jesus. Eu entendo mais ou menos assim. É isso aí, mas vamos cumprimentar o nosso irmão Zé Antônio e Franciele, que chegaram agora. Muito obrigado pela presença, meus irmãos e irmãs. Que Sejam Jesus bem-vindos. desse paz. Muito bem, o texto realmente nos leva à perplexidade se imaginarmos que todo o ensino de Jesus teve como base o amor. Mas veja lá na frente, numa tradução do autor do texto, da introdução do Evangelho, aí ele se refere ao seguinte: certamente não era esse o contexto que Jesus queria se referir, questão do odiar pai, mãe, filho, esposa, etc, etc. Quem ama mais a mãe, a filha, o filho, ou o esposo, etc., mais do que a ele, não é digno de segui-lo. Aí está no contexto dele. Mas a questão do ódio é uma contradição, porque sai do amor para o ódio assim, num fechar de olho, é complicado a gente atribuir essa linguagem a Jesus. Mas está aberto aí. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Renato? Vamos passar para a Graci, né? É a jovem. Mas só Eu dá imagino, jogador. eles são bons jogadores, eu devia estar na Mas seleção. e bons, isso é brincadeira, né? Mas é isso, é tipo o primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E assim vai. Muitas, é como se fossem parábolas, né? Cada um capítulo do Evangelho, mas essa que diz que se não odiar seu pai e sua mãe, não é odiar, ele fala, porque antigamente, até mesmo nas histórias lá de Paulo e Estevão, né, de muitos, que a gente sabe que tanto Jesus falava por parábolas, na época era obrigatório, né, até porque, como ele disse a Nicodemos, se tu que é da lei não está entendendo as coisas celestiais, então ele tinha que falar, porque aquelas pessoas naquela época não tinha a mesma clareza como nós temos hoje com o Espiritismo. Porque era tudo tapado. Então, muitas coisas eram feitas até como se fossem artistas, né? Que era feito como se fosse teatros no meio das ruas para as pessoas entenderem o que ia acontecer, que era profetas, né? Que falavam sobre as coisas que ia acontecer com Paulo, por exemplo. Aí aparecia um homem todo se enrolando e tudo, aí ele soube que ia ser preso, aquela coisa toda. E assim, quando Jesus diz, e aquele senhor que diz assim, mas deixa eu ir primeiro, eu não estou lembrando aqui, mas deixa eu ir primeiro, enterrar meu pai, não sei o quê. Então, ele diz assim, que deixa os mortos enterrar os mortos, também tem essa passagem, e tem muitas e muitas outras para a gente entender que primeiro a Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo. Quem é o próximo? É todo mundo, não é só o próximo de casa, não é só o próximo, quando ele diz quem é meu pai, quem é minha mãe? É todo aquele que segue o meu pai. Aliás, não diz assim, quem é meu pai, não. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que seguem o meu pai. Então, não existe aquele negócio de consanguíneo, mas existe aquele coletivo. É o mundo, nós somos todos filhos de um só Deus. E esse Deus ama todos incondicionalmente. Não importa que se esteja no presídio, não importa aqueles que estejam fazendo ainda as atrocidades da vida, não importa que eles ainda tenham coração endurecidos, mas ele ama e não deixa escapar nenhum. É como diz Haroldo Dutra. É sempre, tanto é que ele ama tanto, e a misericórdia dele é tanta, que ele diz que sempre é refazer. E o que é refazer? É renascer, é reencarnar. Para quê? Para os ajustes das nossas ainda imperfeições. Olha o tanto que ele nos ama. Então, não tem nada de... É porque a interpretação ela é bem
complexa, né? Cada um tem a sua. Mas é bem interessante essa passagem e várias outras passagens para que nós olhamos Jesus não com essas palavras proferidas aí, mas, ou ditas, ou escritas, mas olhar ele com o amor que ele nos ensinou, que foi só amor. Né? Você pega a história de Jesus e até tem aquela música, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorri, e assim vai. E tem também a oração de São Francisco, que no final diz, é morrendo as nossas imperfeições que nós seguimos para uma vida eterna, uma vida de luz, uma vida de paz, uma vida... Mas tem que morrer, tem que refazer, tem que recomeçar, tem que reencarnar e tem que amar o Pai sobre todas as coisas. Maravilha. Seu Lula Andrade levantou a mão. Só fazer uma observação ainda no tema lido no Evangelho. Eu lembro de um caso que uma senhora que era médio, chegou em minha loja de vinho, na época, quando eu trabalhava na loja, e ela disse o seguinte, que ela só tinha uma filha, a família dela já tinha morrido todos, e só lhe restava uma filha, que em outra vida tinha sido sua inimiga, veio como filha, e mesmo assim, uma não conseguiu perdoar uma a outra. Nem ela gostava da filha, e nem a filha gostava dela. A gente reencarna para a gente melhorar, né? E mesmo assim ainda tem casos. Exatamente. É aí onde entra o amar mais o pai, a mãe, o filho, etc., do que a mim. Jesus está com toda a razão. Ele é a personificação do amor. Alguém que ama mais um parente consanguíneo ou um amigo, alguém que está próximo dele, próximo fisicamente, se ama mais aquela criatura do que a Deus, naturalmente não é digno de seguir Jesus. Ele está com toda a razão. Mas vamos passar para o nosso texto de hoje. Nós estamos aí com, parece, 3 slides tratando do sonambulismo, no capítulo 14, médios sonambúlicos. E aí eu vou fazer a leitura do texto para a gente debulhar. Certo dia, dando consulta a um doente, escreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de que falas? O que dito os remédios? Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não. Estou a dizer o que o meu anjo doutor, quem nos dita. Então, nós estamos vendo aí aquela passagem que já comentamos antes, um jovem sonambúlico, que ele via as doenças, ele no estágio de sonambulismo, naquele transe sonambúlico, ele adquiria a visão de desencarnado e conseguia ver as doenças dos pacientes. Mas aí entrava a questão, ele está num transe sonambúlico natural, ele vendo as coisas. Mas para ministrar a medicação, aí entrava um médico, que era quem dizia o tipo de remédio para ser adotado. Aí entra o sonambulismo mediúnico, porque enquanto ele está sozinho, é natural. Quando entra mais alguém encarnado ou desencarnado, aí entra o sonambulismo mediúnico. Acho que a gente já tratou dessa questão, mas está aberta aí para mais lenha na fogueira. Eu já, na hora que você começou a falar, eu lembrei de uma passagem de Chico Xavier, né? Que certa vez chegou uma senhora lá, muito humilde, muito precisa, e ela pediu uma consulta, porque ela não tinha como ir no médico, ela não tinha como, e ela queria uma receita para ela comprar a medicação certa para ela, que ele passasse. Aí o doutor Bezerra chegou próximo a ele, passou, então, a medicação, né? Ele psicografou a medicação. E quando o Chico entregou a receita a ela, pronto, minha irmã, doutor Bezerra manda lhe entregar a receita. Era remédios homeopáticos, né? Aí ela foi, quando ela recebeu a receita, ela disse, Chico, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aí Chico foi e disse, minha irmã, eu também não. Aí doutor Bezerra, ao mesmo tempo ainda estava lá, né? Aí foi e disse,
diga para ela para pinicar a receita todinha, a medicação já está na receita. E assim a senhora fez, né? Chegou em casa, todos os dias ela pegava um pedacinho daquela receita e tomava, né? E assim são tantos e tantos e tantos que vão, que iam com o Chico Xavier, porque agora é umas coisas assim tão que ninguém, parece que não é mais para a gente confiar mais em ninguém, sei lá. Mas Chico era Chico, né? E doutor Bezerra é doutor Bezerra. Maravilha de exemplo, minha querida. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Renato, conduz aí anime o pessoal aí, por favor. É Francinei, né? Está presente, é um prazer. Nilma, Renata, é a mesma Nilma Franciele. Sim. Em relação a essa tela, é muito interessante porque estamos falando de mediunidade. Quando existe a mediunidade, até a influência do mundo espiritual sobre o mundo espiritual sobre o material, ou material sobre o mundo espiritual. Então, a questão aí é o seguinte, esse médium é totalmente um médium muito consciente, porque ele poderia, no caso aí, então, também o espírito que está dando comunicação através desse médium, com a influência do sambolista, ele tinha uma consciência muito grande da responsabilidade. Então, foi por isso que ele disse que não passava o remédio. Se fosse um espírito que não tivesse uma certa condição vibratória, ele poderia chegar e dizer, não, eu vou passar mesmo remédio. É aquela história. Tem muita gente como o brasileiro, né? Vamos dizer assim, quando alguém fala, diz, começa a passar remédio, fala, toma assim, toma isso. Não, aí o amigo espiritual que está nesse trabalho, que não existe o acaso, né? Ter que trazer realidade, porque estava aí trabalhando para a, a prática, a confecção de um livro, né? E daí é muito interessante nós entendemos isso, que nós devemos procurarmos sempre olhar as comunicações. Já que existe o processo Nambu, o espírito poderia estar em trânsito, nesse caso, poderia nem vetar a comunicação, mas o próprio espírito foi consciente quando disse, não, eu não posso ficar. Deixa o amigo espiritual aqui, o amigo espiritual fazer passar o receituário. Para você ver como são as coisas, nos anos 70, dona, podemos dizer o nome, que é nossa queridíssima Minervina, do Manuel Nicodemos, estava fazendo uma reunião espírita lá em outros centros, né? Não Manuel Nicodemos. Aí um espírito chegou para ela e um espírito fez uma pergunta à dona Minervina. Dona Minervina, por que a senhora pode me explicar tal assunto? Aí a dona Minervina disse, olha, meu filho, eu não posso dizer, não posso responder. Mas Francisco de Assis está dizendo que você, acima da aba do chapéu, você não tem conhecimento um palmo da espiritualidade. Mas, o doutor Bezerra está aqui ao nosso lado e vai lhe responder. Aí o doutor Bezerra respondeu a questão. E o espírito, como ficou? Não era o espírito que realmente tinha aquela condição de ter uma citação sobre o ensinamento de Jesus, sobre o espiritismo, sobre a mediunidade, sobre tal. Ele quer fazer algo a mais, achando que tinha conhecimento daquilo que realmente os outros não tinham. Aí, são coisas que nós encontramos dentro da própria doutrina. Isso foi lá na faixa de 70, 80, foi que aconteceu isso com nossa irmã Minervina, que quase todos nós conhecemos.
Tivemos o prazer de Renato, conhecer. Renato, é exatamente o que a Glaci e vocês estão falando, é a consciência do médium, né? O médium responsável, quando ele não sabe, ele não diz. No caso desse presunçoso aí, queria colocar ela na enrascada, para ela dizer alguma coisa que ele pudesse pegar no contrapasso. Mas só que ele estava enganado, porque tinha lá o Francisco de Assis e o Bezerra de Menezes ao lado. Mas no livro Sexo e Destino, de André Luiz está com o mentor na Avenida Copacabana e, de repente, passa uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada, mas aí André toma um susto, porque na frente eu, o motorista, dirigindo, e um médico sentado com um braço na porta, que naquela época podia andar com o braço na porta, e um espírito iluminado sentado entre o motorista e o passageiro, e o espírito com um braço no ombro do médico. Aí André fica preocupado, aí pergunta lá peraí, esse médico aí é um iluminado? É um iniciado? Ele disse, não, é um bom profissional. E o bom profissional, ele tem assistência espiritual constantemente em suas atividades. Aí nós vamos lembrar, alguém lembra que Bezerra de Menezes já fez um receituário que não tenha dado certo? Porque ele tinha assistência espiritual. Ele estava sempre acompanhado dos benfeitores que o auxiliavam naquela atividade. E é exatamente o que falou a Glaci, que falou Renato. Maravilha. Né? Mais alguma coisa? Podemos passar para o tópico seguinte. Eu estava aqui lembrando exatamente de Dr. Bezerra, que era uma coisa assim, essas histórias, né, de Dr. Bezerra, de Chico Xavier e de tantos outros, é bem mais, não sei nem a palavra que diz para a gente dar como exemplo, bem mais forte, bem mais seguras para a gente dar como exemplo. Mas Dr. Bezerra, ele estava, por sinal, isso aí foi um caso até de debate nas cartas de Paulo, quando eu estava aí em Natal, nas cartas de Paulo, foi uma casa até de debate, que teve uma pessoa que disse que jamais faria o que o Dr. Bezerra fez. Olha aí, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Mas aí, Dr. Bezerra, o filho dele estava muito mal, estava enfermo mesmo, e ele estava tratando ali, de repente chega uma senhora lá batendo na porta dele, e ele olha para o filho e a mulher estava desesperada, porque a filha já estava quase desencarnando, né? E ele olhou para o filho, tipo assim, a história dos monges, né? Aí, então, ele olhou para o filho que estava enfermo, que já estava também quase desencarnando, e olhou aí fala da iluminosidade, sei lá, dos que acompanham, né? Dependendo das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Aí ele olhou para o filho, olhou para a senhora, viu que ele tinha condição de ajudar a senhora, e Deus tinha condição de ajudar o filho dele. Aí entra aí a parte do evangelho. Deixai os mortos, sepultar os mortos, porque Deus cuida. Então ele saiu, entregou o filho a Deus e saiu em busca, correndo para socorrer aquela criatura. Olha aí a atitude dele, para o próximo, com o próximo. E quando ele socorreu ela, quando voltou, o filho dele também estava cuidado. Né? Então, é uma luminosidade de ponta a ponta onde ele estava, porque ele estava cuidando da criança enferma, mas também, ao mesmo tempo, tinha algum anjo que também pertencia a ele, que estava cuidando dele, pela fé. Né? Aí, quanto a isso, aí a gente estava na Cartas de Paulo, e teve uma pessoa lá que foi e disse: jamais eu deixo meu filho, como o doutor Bezerra fez, para cuidar do outro. Aí fica a incógnita, né? Que espíritas nós somos? Será que nós temos essa capacidade que o doutor Bezerra fez de deixar os nossos para cuidar do próximo? Tendo a confiança que Deus está ali para cuidar deles? Fica uma reflexão.
Mas, voltando também, Amadeu, lembrando da minha situação também, que eu até lhe falei a todos aqui, acho que sim, da situação que aconteceu de eu ter dito ao senhor lá do Centro Espírita, lembra? Que ele cuidasse do corpo físico, não só do corpo espiritual e nem mental, mas ele cuidasse do corpo físico. Foi uma mensagem assim que eu não esperava, e ele veio perguntar a mim, ficou duvidoso daquela mensagem para ele. Terça-feira passada, eu cheguei lá, né, bem tranquila, não estava nem lembrando disso. Aí ele olhou para mim, aí foi e disse, estou indo a Teresina amanhã. Aí eu disse, fazer o quê em Teresina? Amanhã é dia de reunião espírita. Aí ele foi e disse, não, mas é caso de urgência, eu tive o início de um AVC e eu nem percebi. E no exame feito, tá alguns problemas neurológicos, então eu marquei com neuro, estou indo a Teresina, com urgência. Aí eu olhei para ele assim, aí na mesma hora eu voltei para a minha mensagem, né? Eu disse, meu Deus, até eu mesmo me surpreendi, né? Mas quem me agradeceu, eu até disse, não me agradeça, agradeça a espiritualidade, porque ali eu só fui uma mera instrumento, nada mais do que isso. Eu não sei quem foi, se foi, eu não sei, mas foi isso aí. E eles, por sinal, estou até sem saber, hoje tem um seminário aqui, antes de eu viajar, tem um seminário aqui, eu vou, mas eles já não vão por conta desse problema. Maravilha de texto. Aí a gente vai ver que muitas vezes a espiritualidade nos traz uma mensagem. Eu trabalho numa casa e nas terças-feiras a irmã tem uma psicóloga lá que trabalha com as cartas consoladoras. As cartas são distribuídas e aí tem pessoas que pegam, mas isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem problema, guarde a carta, porque mais dia, menos dias, vai aparecer um momento que você vai olhar a carta e está aí o problema que você que estará vivenciando. E é exatamente isso que acontece. Pode essa espécie de premonição se dar no momento ou pode se dar de futuro. O importante é que a gente precisa, no nosso caso como espírita, acreditar na espiritualidade. Acreditar na espiritualidade, porque quando eles têm esse merecimento de serem porta-voz da vontade do Pai, nos orientar em alguma coisa, tem uma razão de ser. A gente não pode ser os São Tomé da vida, tem que ver para crer, e o relógio do lado de lá é diferente do nosso. O que acontece hoje, eu recebo a carta hoje, mas o problema só vai aparecer amanhã. Então, amanhã aquilo me é útil. Hoje pode não ter utilidade, mas amanhã certamente será útil. É por aí, Renato? É verdade. Nós temos de ter... como normalmente nós batemos na tecla de dizer que nós devemos analisar tudo aquilo que nós escutamos, que nós convivemos e vivemos dentro da doutrina dos Espíritos. Porque sempre temos que refletir que a influência do mundo espiritual sobre o mundo material é muito grande. Então, vamos analisar, vamos crer, vamos procurar praticar o bem, vamos entender e compreender que devemos modificar nossos comportamentos, nossas vidas, analisar o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer. E daí nós vivemos uma vida cada vez melhor. Não existe milagre dentro de um processo provacional da nossa vida. Nós é que construímos as nossas vidas. Então, vamos trabalhar para que nós possamos ter paz de espírito. Maravilha. Então, retornando agora ao nosso texto, aí ele está dizendo aqui o seguinte: assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que, para isso, não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só era apenas sonambúlico ou sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, era sonâmbulo médium, aquele que eu disse anteriormente.
Quando ele via, ele era sonâmbulo. Quando ele via e dizia o remédio, ele era sonâmbulo médio, porque através dele o outro compartilhava da informação. Então, esse estágio de sonambulismo é interessante. Muitos médios entram no estágio sonambúlico naturalmente, simplesmente entra em transe e entra nessa faixa vibratória que adquire a percepção do mundo espiritual. Outros precisam ser induzidos. É como o fenômeno da emancipação da alma. Alguns médios são capazes de fechar os olhos e entram no transe de emancipação, se afasta do corpo e vai realizar atividades. Mas outros precisam ser induzidos. E aí, com o tempo, o médium pode adquirir essa facilidade de se afastar. E aí é onde entra a grande prestação de serviços, porque, por exemplo, um médium de emancipação ou de desdobramento, como comumente é chamado, numa atividade mediúnica é de uma importância capital. Já presenciei, eu e José Soares, lá na Federação, a gente trabalhava. E aí, Zé Soares é um fuçador danado, né? E aí tinha duas médium, uma que era, como se diz, consciente e a outra inconsciente. Ele mandava as duas, olha, vai na casa de Simval Nunes e veja o que está acontecendo lá. Aí um aí diz, olha, está acontecendo isso, escrevia de lá, e a gente conversava com o corpo da médium aqui. A outra... vai lá na casa de Zé Antônio e veja o que está acontecendo lá. Ela ia lá, depois voltava e descrevia tudo, literalmente, o que estava acontecendo. A consciente falava de lá, a inconsciente fala daqui. Esse transe ele pode entrar naturalmente, o médium pode entrar nele naturalmente, ou pode ser induzido. É o que se dá também com o sonambúlico. Ok? Muito bem, gente. Está aí aberto. Renato, conduz aí um pouco. Eu, particularmente, quando estou na sessão mediúnica, eu me desdobro, né? E saio literalmente de mim, vou em cachoeiras, vou em campos muitos verdes, as coisas mais lindas, os lugares onde eu ando. Eu vejo tudo, eu volto consciente, mas eu já não volto mais, porque aí começam as mensagens, né? E não é só mensagens de luz, como eu tive até passividades que eu nunca tinha tido, de visões de pessoas que estavam ainda sem entender o que estava acontecendo com o corpo. Eu via o corpo da pessoa, aquela coisa toda. Mas a maioria são mensagens para as pessoas que estão lá. A maioria, ou recados para os que fazem parte da casa. Mas primeiro eu me desdobro. Primeiro eu vou em cachoeiras, eu vou em rios, correntes, a coisa mais linda, os rios. Eu toco na água, piso nas pedras ali. É muito edificante. Renato, antes de passar para Renato, veja bem, essa sua saída do ambiente, buscar a natureza, é para energizar-se, é para buscar energia para o trabalho. Pode essa energia ser canalizada para a própria reunião. Antônio, o microfone. Ou pode ser canalizada para o próprio médico que precisa se enriquecer para adquirir condições de desempenhar a sua tarefa. É isso mesmo, Renato? É verdade. É por isso que muitas vezes os espíritos são levados para a praia, tá certo? Na praia, para que ele possa tomar aquele ar puro da praia, e daí tem os elementos necessários para o refazimento do nosso corpo físico e espiritual. Em relação à questão aqui do sonambulismo, vocês já falaram, nós já falamos, vocês falaram, na realidade. Por quê? A Madeira falou no animismo, né, no caso. Pode haver um animismo, mas é totalmente diferente do sonambulismo, né, porque existe aí a influência do próprio espírito. Mas é uma realidade, o que a Graci falou, realmente, isso acontece, não tem, muitos de nós
Tem aqueles que têm as condições de fazer o desprendimento e ir aonde ela foi, aonde ela vai, normalmente, mas tem outros que podem ir e não ter a consciência daquele que estão naqueles certos lugares, porque não existe a mediunidade que tenha a condição, a acessibilidade para, quando retornar, sentir, ou mesmo sentir lá, que está em certo lugar. Então, mas a questão do sonambulismo é muito interessante, porque realmente a pessoa, o espírito está em trânsito, principalmente quando está dormindo. Aí, normalmente, pode acontecer a qualquer momento, se estiver dormindo à noite, se estiver dormindo pela manhã, o médico sempre está dormindo no sonambulismo. Pode ter influências, vai depender aí da condição do médico, tá certo? E pode ser também aí, quando, Deus já falou, quando o médium não tem influência do mundo espiritual sobre ele, isso aí, quando tem influência, é o médium sonambólico. E quando não tem influência que o próprio espírito poderá fazer, isso aí o espírito realmente tem uma certa condição para fazer o desprendimento. É por aí, Matheus. Renato, você levantou uma coisa interessante. Pois não, Zé Antônio, pode falar. Uma pergunta, Graci. Essa saída que você dá quando você está apto a fazer isso, é consciente? É consentida? Você quer, você sai? Ou não? Como é que é? Não, eu sou levada, eu sou altamente. Só fecho meus olhos e fico bem tranquila. Eu tiro tudo que é do lado de fora da minha vida, eu estou ali, só ali, presente ali, e de repente eu me encontro nas cachoeiras, eu me encontro nos rios, eu me encontro nesse campo verdejante. Tanto a saída como o então, local. me leva, né? Não sou eu que penso estar e eu vou. Veja bem, aí a gente tem que ver alguns ingredientes interessantes. É muito importante isso que a Graci está falando. Veja bem, ela pensa e se sente no local, ou seja, ela vai por conta própria. Mas quanto em atividade mediúnica, e aí a gente vai fazer uma diferenciação, por exemplo, o Renato levantou, aproveitar para tratar da questão. Você, num fenômeno de sonambulismo, você entra no transe e adquire a visão do mundo espiritual e age com o seu próprio corpo. Isso é uma coisa. Se tem alguém com você, passa a ser médio sonambúlico. É o diferencial que foi tratado. Mas você, numa emancipação do corpo, numa emancipação, você faz isso que a Graci está dizendo. Ela pensa e se encontra lá. Mas numa atividade mediúnica, geralmente 99,9% das viagens que o médium faz, ele vai acompanhado por amigos espirituais para protegê-lo. Ele não vai sozinho, ele vai acompanhado. Mesmo que o espírito que está em transe não observe, não veja, ele não está só, que é um sistema de proteção que ele recebe. Por outro lado, é um filigramo, uma minúcia praticamente imperceptível você saber se está numa emancipação da alma ou se está num sonambulismo, porque quando você emancipa, você vê o mundo espiritual. Só que você não tem a profundidade de visão que você tem no sonambulismo. Deu para entender, não deu? Você tem a visão do mundo espiritual, mas você não tem a perspicácia, aquela visão profunda que você tem no sonambulismo. Quando você está num fenômeno de emancipação da alma, aí você tem a visão do mundo espiritual, isso é natural, mas aí precisa saber se você está manipulando as coisas mediante a sua vontade, se você está fazendo as coisas mediante a sua vontade, as coisas exteriores a você, você consegue movimentar os objetos, você consegue extrair o objeto de um lugar para outro, etc., aí você está vivendo um fenômeno anímico. Aí a diferença do animismo para a emancipação da alma e do sonambulismo é muito tênua. É preciso o médium ou que está conduzindo conhecer os fenômenos para ter certeza absoluta. Ainda tem outro mais, o personismo, porque de repente você pode estar num transe,
Aí você viaja interiormente, vai lá nos refolhos da sua memória, traz uma informação que você tem de encarnações passadas, você exterioriza aquela informação e quem está presente na reunião vai pensar que você está incorporado, tem um espírito utilizando para trazer a informação, quando a informação é sua. Você está vivendo a sua personalidade. Então, há um diferencial muito pequeno, eu preciso muita percepção e muitas vezes é necessário o coordenador da atividade, coordenador espiritual informar, olha, o irmão está em tal fenômeno, assim, 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 para você poder distinguir, porque aparentemente fica muito difícil você saber o que é o sonambulismo, o que é a emancipação, o que é o personismo, o que é como é que chama? O trabalho que você faz fora do corpo. Eu esqueci o nome agora que eu falei há poucos instantes, o animismo, o que é o animismo, ok? Botei bastante fogo na fogueira aí para o pessoal debulhar. Olha, Zé Antônio, existe um processo muito interessante que poucas pessoas conhecem, ou têm entendimento. Por exemplo, se você pensar agora que está lá no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, você pensando agora, você poderá estar lá. Você fosse um médium consciente. Mas também você poderá estar acontecendo o seguinte, quando você pensar no Rio de Janeiro, você pode trazer do seu inconsciente aquela imagem que você está no Rio de Janeiro. Olha como é a diferença, como é interessante as nossas vidas. Eu posso estar lá, se eu for no local que eu nunca vi, eu nunca poderá ter visto em vidas pretéritas, ou algum espírito pode estar plasmando o que está acontecendo, ou pode nós irmos lá naquele momento. Eu posso ir em qualquer lugar, porque existe, para muitos espíritos, existe ambiguidade, né? Como o doutor Bezerra tem. Ele pode estar em vários cantos no mesmo momento. Nós também poderemos ter essa condição, mas a nossa condição é muito mínima, porque nós não temos a evolução necessária. Então, nós podemos buscar do nosso subconsciente, ser plasmado aquilo que estou no Rio de Janeiro, e a gente vê o Cristo Redentor, poderá nós irmos até lá, como eu passando foi fazer a coisa, do espiritual, e eu passando já foi diferente. Olha como existe uma questão tão grande, tão diferenciada do mundo espiritual sobre nós. E ele passando naquele momento que ele fez o parto da senhora, tá? Ele foi e materializou-se perante ela. Olha como nós não temos o conhecimento do mundo espiritual nas nossas próprias vidas. Então, é o conhecimento que nos faz ter essa condição de entendermos e compreendermos o que nós estamos passando por aqui. Amadeus Ferreira. Diga, Amadeus. Veja bem, eu vou me fazer entender por um exemplo. Me permita a pessoalidade. Eu e Zé Soares, nós conduzimos um estudo que a gente chama experimental lá na Federação, e aí foi visto que uma senhora queria matar o próprio filho. Estava querendo matar o próprio filho. Mas aí Zé Soares mandou uma médium consciente na casa delas. Vai lá na casa dela agora. Aí a médium foi, eu só estou no portão, descreva a rua. Ela descreveu a rua, o movimento de rua, descreveu a casa, disse o número da casa. Aí, ela disse, olha, eu não posso ter um cachorro enorme aqui na frente, é um animal feroz, eu não posso passar. Diz, pode. Aplique um passe no cachorro e passe. Aí ela fez isso, aí passou por cima do cachorro e entrou. Disse, olha, estou na cozinha acompanhando a mulher. Tem 2 espíritos mexendo com a mulher aqui, ela está desesperada, está preparando a comida, mas está desesperada, os espíritos perturbando ela. Traga os 3 espíritos daqui, traga os 2 e traga ela. Aí ela fez isso. 3 médios se prepararam na sala, e aí, de repente, se manifestaram os 3 espíritos, um em cada médium. Eu fui conversar com uma médium. Mas o que eu quero dizer com isso, primeiro, a médium estava encarnada e eu conversei com ela lá na reunião.
mas um fenômeno anímico excepcional fez com que aquela médium lá adquirisse recurso para conduzir aqueles 3 espíritos com ela. Isso é um fenômeno anímico. E aí os espíritos se manifestaram lá. Eu conversei com a médium e os outros irmãos conversaram com os outros 2 espíritos, socorreram os 2. Então, isso é o que dá a diferença. O espírito foi no local, a médium foi no local e adquiriu condições de conduzir aqueles irmãos como poderia ter conduzido um objeto, um garfo, uma faca, ou qualquer coisa que tivesse lá. Aquilo é um fenômeno anímico, porque ela agiu fora do corpo. Mediante a vontade dela, a força de pensamento dela, ela interagiu. Veja que há uma diferença, por exemplo, do exemplo que Renato deu. Renato deu um exemplo claríssimo. Eu quero ir lá no Rio de Janeiro, eu quero estar lá no Cristo Redentor e quero dar uma olhada assim, vejo lá embaixo o estádio da Gávea, eu vejo lá embaixo a praia e tal. Então, isso é uma coisa, você vai lá e você vê, mas outra coisa é você poder manipular o que está lá. Aí deixa de ser apenas emancipação e passa a ser animismo. Não sei se eu fiquei entendido. Muito bem. Então, podemos passar para o próximo tópico? Então, deixa eu ver aqui. O próximo tópico vai ser exatamente... Eita, está bem na beirinha. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe, em absoluto, da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido, ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que o seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou mais, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza ou escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Então, aqui ele deixa uma coisa interessante para a gente entender. A lucidez está radicada, essa faculdade está radicada na elevação do médium, radica no organismo, melhor dizendo, no organismo. Veja bem, o fato de um médium emancipar-se do local e ir em outro lugar, ou comandado ou por conta própria, é um recurso que o médium tem. É como o recurso de ver os espíritos, de ouvir, de dar passividade para que o espírito fale por seu intermédio, são recursos que estão radicados no organismo do médium. E esses recursos independem do grau de elevação do médium. Ele pode ser uma pessoa de conhecimento incipiente, pode ser o clímax da sobriedade, mas é do organismo. Agora, a gente vai lá no capítulo 6 do Evangelho e Jesus manda orar e vigiar e instruir-se. Por que a gente precisa da instrução? Para adquirir o conhecimento e saber administrar aquilo que nós temos como dom divino em nosso organismo. Eu acho que é por aí que a coisa anda. Por gentileza, meus irmãos. Renato? Meu Deus, alguma coisa, HC, sobre a opinião aí. Ela parece ter uma viajada. Não, ele hoje está de passar a bola mesmo. Ele vai, parece que vai falar, né? De repente. Brincadeira. Prepara a jogada, mas dá a jogada para o outro. É brincadeira. Renato, eu quero lhe lembrar que você operou o olho, viu? Não foi a garganta, não. Zé está pegando forte. Muito bem. Mas fazer como outro. Graças a Deus, nós não estamos sós. É verdade. Não, aqui nessa parte aqui da lucidez sonambólica, é bem. Eu até dei uma viajada aqui entrando nas minhas coisas, né? Que todos vocês sabem que eu tenho muitas experiências, inclusive ontem à noite. Por sinal, eu gostaria muito da opinião de vocês mais experientes, porque acontece sempre comigo.
eu me deito e quando eu estou já quase cochilando, né, já quase entrando no êxtase, como dizem, já quase fazendo a minha viagem, né, espiritual, aí, de repente, eu começo a escutar as coisas, né? E é bem salutar, é bem interessante, é uma coisa sutil, são coisas sutis, mas que talvez é um chamamento para alguma coisa, mas é que eu ainda não identifiquei o que é. Isso começou a acontecer desde o desencarne do meu pai, né? E eu não sabia muito ainda o que era. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que eu espero daqui a uns 50 anos eu ter mais do que eu tenho hoje e assim por diante. Que a gente nunca sabe, né? A gente está sempre aprendendo. Dia a dia a gente é constante, né? E é como se fosse um relógio, sabe? E eu sei que não tem relógio no meu quarto, a não ser o meu do punho, e que, como se fosse um relógio tocando, ele é como se fosse um sino, pronto, não é um relógio, é um sino, tocando, ele toca, eu conto as vezes que ele toca, quando foi do meu pai foram 7 vezes, ontem foram 10 vezes, eu já estava cochilando quando eu acordei com o toque do relógio dentro do quarto, 10 vezes a tocada, foram por 2 vezes, e eu não sei o que isso significa, eu ainda não consegui assimilar uma coisa a outra, né? Mas, voltando para cá, isso aí é tipo sonambólica lucidez, né? Porque eu estou vendo, eu estou ouvindo, né? E eu me desdobro muito, é coisa de facilidade mesmo. Eu faço umas viagens assim muito, e principalmente quando é para acontecer algo bem, e mais ainda com pessoas que eu conheço, obviamente. Também tem pessoas que eu não conheço, que eu chego para outros e falo, né? Que às vezes eu consigo chegar e falar para a pessoa e dar os recados, mesmo que aquela pessoa não venha a cumprir, como aconteceu com a vizinha minha em Natal. Mas isso aí é fato, isso aí é uma coisa que já é costumeira minha de sair, eu fico lúcida, porque eu vejo tudo, eu recordo de tudo em mínimos detalhes. De cores, o que eu vejo, tudo. Eu volto consciente. Tanto é que eu estou escrevendo no meu caderninho todos os meus desdobramentos, todas as minhas, às vezes, regressões, todas as minhas, às vezes, premonições. Isso aí tudo está escrito. Eu estou tentando escrever num caderno para mim. Às vezes eu vou lá no caderno e fico olhando assim, vou lendo coisas assim. Aí, quando eu começo a ler, começo a rever aquela situação, sabe? É bem interessante isso aí, e a gente está lúcido ou a gente está totalmente mediunizada, né? Mas eu queria a ajuda de vocês referente ao relógio, né? O que significa? Eu queria entender isso aí. Som de carrilhões. Olha, eu particularmente não teria absolutamente uma resposta para isso. Mas eu tenho uma sugestão. Quando a senhora desdobrar e tiver com a pessoa de sua intimidade, com conhecimento da senhora, quando terminar o trânsito, na primeira oportunidade, contacte aquela pessoa, se ela lembra de ter visto, ouvido ou sentido a sua presença, aí começa a registrar a sua presença junto àquelas pessoas. Porque se a senhora vai em desdobramento, há a possibilidade de ser vista lá. Isso é ciência, isso não é para provar, não é porque eu quero tirar a prova dos 9, não é, mas é de uma importância capital a gente ter consciência de estar fazendo isso em espírito, mas a gente está fazendo de forma que o outro nos perceba, nos veja. Dá mais autenticidade ao fenômeno que a senhora conhece e é real. Aí as outras pessoas vão fazer parte disso. Ou seja, um fenômeno que é natural para a senhora passa a ser mediúnico com a participação de outra pessoa. Pode acontecer isso. Renato? Olha, vamos por partes, tá certo? Nós temos um pretérito. Nós temos reencarnações, pretéritas reencarnações.
E nessas reencarnações nós cumprimos uma missão, temos uma missão. A missão não é aquilo, todos nós aqui na face da Terra temos uma missão. Ela pode ser pequena, pode ser grande. A missão de Chico é uma, a missão de Renato é outra, a Graci é outra. Só que muitas vezes nós temos aquele processo de nós, hoje, demos continuidade de uma vida pretérita. Não existe pulo dentro da natureza. Amadeus é desse jeito porque antes dele reencarnar, ele já é desse jeito. Não careca desse jeito como está aí, mas ele vem, o seu modo de ser, sua maneira de agir, a sua formação. E hoje, depois que ele nasce, ele vai formar uma nova personalidade, porque ele trouxe do passado, mas o passado ficou. E hoje ele não lembra ser meditação divina, é isso, quase isso. Do passado, ele esquece. Então, ele pega algo do passado e joga no presente, mas de outra maneira, ele vai formar outra personalidade, outra maneira de ser, outra maneira de agir. É como se diz muita gente. A pessoa pode acontecer o seguinte: você errou aqui quando tinha 10 anos, 20 anos, 18 anos, fez uma ruma de erro. Hoje, você já está pensando melhor. É como se diz, se eu pensasse hoje, pensasse ontem, como eu estou pensando hoje, eu não tinha errado tanto. É por isso que muita gente fica assim naquela situação. Mas vamos colocar no caso de Agraci. Agraci é o seguinte: o que nós sentimos é que você participou de algo que tinha a presença constante de um certo horário, você tem aquela obrigação de fazer algo. Nós não vamos definir aqui que você vai, ou não é, quem foi você, quem será você, aí é o futuro que vai dizer. Então, quer dizer, você vem com a mediunidade aforada, com uma certa condição de captar ou perceber a existência de uma vida perpétua na presença trazendo para o presente. Então, o que acontece? Você vem com o desdobramento, você escuta, você tem a audição, ela é interna, e você tem muita interna, você tem uma sensibilidade muito grande, mediúnica, como você falou, que chegou ao senhorzinho e disse: tome conta do seu corpo. Você nem sentiu, não sabe como você disse, e disse. Olha como a sensibilidade do mundo espiritual trouxe através de você aquela informação que tinha dado aquele senhorzinho. Muitas vezes nós encontramos a resposta na fala de uma criança. Quando a espiritualidade não tem outra pessoa, na fala de uma criança nós conseguimos. Então, isso que você não se preocupe com o que você está fazendo, faça prece, fazer prece, na hora de fazer, faça prece. Não queira saber do pretérito, porque se você está pensando toda a vida, você vai trazer, você nunca vai deixar aquilo um presente para um futuro, e sempre está pensando em por quê e por quê. Por que nós estamos assim? É porque nós construímos alguma coisa no pretérito e estamos presentes nos dias de hoje. Imagine você escuta sendo tocar. E tem muita gente que pode estar escutando palavrões, que não tem nenhum nexo, que tem a condição. Não consegue dormir. Por quê? Muitas vezes a pessoa que não consegue dormir é falta de uma prece, é falta de uma leitura. Quer dizer, então existem os amigos espirituais que estão do nosso lado. Estão do nosso lado. Quando nós vamos dormir, eles já estão ali pertinho da gente, junto para que quando a gente partir, ele pega na mão e diz: vamos. E ele tem, muitas vezes, esses espíritos têm um poder magnético muito grande,
da hipnose, né? E outros processos que nos leva para a espiritualidade. Então, é prece, é esquecer, é acontecer. Você pode ter com a amiga espiritual um compromisso de ir a um certo local. É isso que acontece, pode estar acontecendo com você. Nós não podemos chegar aqui e dizer, é isso. Por quê? Porque nós estamos confirmando algo que você futuramente irá saber o porquê que está acontecendo. Então, nós não podemos chegar e falar para você, é isso. Para quê? Vai dizer, é isso. Aí poderá ficar na sua mente, é verdade ou não? Então, existe aí uma vibração. Então, não se preocupe, deixa passar, deixa caminhar. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Em relação à mediunidade sonambúlica, a gente já debateu aqui, certo? É um estado que não é uma pessoa, mas muitas pessoas podem ter esse tipo de mediunidade, certo? Isso é um espírito que é médio, mas também tem aquela condição de participar de um acontecimento que realmente, muitas vezes, não tem conhecimento, não sabe por quê e para que serve esse tipo de comunicação. Então, é isso mais ou menos que nós temos de falar sobre esse assunto. Maravilha. Eu adicionaria mais, Renato, depois de toda essa aula que Renato nos deu, eu adicionaria o seguinte: adquira o hábito de conversar com o seu guia espiritual. Quando a senhora está em emancipação, a senhora conversa com ele, já sabe quem é, adquira o hábito de conversar com ele. E aí já converso. E aí pergunte a ele essas dúvidas. Se ele tiver autorização de dizer, ele diz. Se não, aí entra no quadro que Renata acabou de traçar. Ora e vigia que as coisas acontecem. Ok? Pronto. Muitíssimo obrigada a vocês dois. Bom, nós temos mais um slide para acabar esse tema. Vamos fazer ele bem rapidinho? Deixa eu ver aqui, bem rapidinho para concluir. Ele diz o seguinte: assistência, então, de outro espírito pode cumprir as deficiências, mas um sonâmbulo, tanto como os médios, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atrair os bons. Veja-se o livro dos Espíritos, Sonambulismo, questão 425. E aqui adiante, o capítulo sobre a influência moral do médium. Então, a gente precisa de 2 ingredientes. O médium precisa saber o que faz para saber com quem anda. Não é aquele negócio, me diz com quem anda que eu direi quem és. Não é isso, a espiritualidade diz o contrário. Me diz o que fazes que eu direi com quem andas. É as atrações, as afinidades que a gente estabelece com os nossos irmãos espirituais. Mas isso aqui é muito interessante. Você pode ser assistido num fenômeno de sonambulismo por um espírito mentiroso? Claro que pode. Por quê? Porque se a sua vida estiver pautada em coisas frágeis, coisas pequenas, menores, etc., a tendência é atrair aqueles que se comprazem nisso. E aí é uma porta aberta para eles agirem. Mas se sua vida é pautada na prática do bem, nas coisas boas, e atrai os bons espíritos, a presença dos bons espíritos afasta os maus. Eles querem, mas não podem. Ok, minha gente? Aí está aberto para a conclusão. Renato? Isso aí, Amadeus, é como você falou, no caso. É porque o sonambulismo é a questão. Quando existe a influência do mundo espiritual sobre o material, é uma coisa. E quando é o sonambulismo, é a questão do próprio espírito. Mas nós podemos trabalhar da seguinte maneira. Nós que estamos aqui na face da Terra, tivemos compromisso, temos os nossos compromissos. E trazemos muitas mazelas, por exemplo, muitos erros do nosso pretérito. Imagine um sonambulismo, como acontece aí no nosso dia a dia. Muitas vezes eles estão dormindo, nós levantamos e começamos a andar da casa. Já outro quer sair de casa. Outro já quer fazer alguma coisa que realmente não
não é para ele fazer. Mas isso daí pode estar incutido dentro do nosso inconsciente, nós buscamos no nosso inconsciente certas coisas que podemos errar e praticar e fazer algo que nós não devemos. Por exemplo, nós temos conhecimento de pessoas que saem da própria casa. Se a casa não estiver bem fechada, a pessoa sai, como o próprio amigo aqui, a Amadeus, já falou certos casos que o sonâmbulo sai de casa e caminhar e fazer algo que não deve. E quando acorda, não sabe o que está acontecendo. E tem muitos fatos, tem muitas coisas que não está certo. Dizer, não acorda só não, porque ele pode morrer. São esses casos que acontecem normalmente. Mas isso é só falta de poder melhorar, no caso, quando nós estamos nos instruindo sobre o fato. E muita pressa. Amadeus. Maravilha, Renato. Só adicionaria o seguinte, veja bem, Renato hoje está cirúrgico, está um médico cirurgião, né? Mas veja bem, quando você viaja nessas viagens e você se depara com situações constrangedoras, ou você está vinculado àquilo, o seu passado, como diz Renato, você está vinculado àquilo, ou você está tendo aquelas lembranças como instrumento para a sua preparação nos dias atuais. Se você vivenciou aquela experiência e hoje isso aparece, uma rememoração daquilo que você viveu, hoje você precisa tomar cuidado para não incorrer nos mesmos problemas que ocorreu anteriormente. E aí você pode estar vinculado àquilo, porque Jesus disse que o homem está, ou a criatura está onde está o tesouro do seu coração. Aí Renato acertou na moça quando ele diz, muita gente, quando adormece, já vai logo para os barzinhos, para as festas, para as coisas que a vida lhe propicia. E outros têm essas visões para lembrar o que já fez e que não deve fazer mais. Pode ser tudo isso, mas pode ser também uma projeção de coisas futuras. Porque, como disse a orientação de Aglaci anteriormente, e o irmão Bezerra diz, acima da água do chapéu não sabe um dedo sequer. Ok? Muito bem. Agora, eu estou observando que Franciele hoje não deu uma palavra, nem de cumprimento. Bom dia, minha querida. Ela que sempre fala, mas ela está falando. Agora o microfone dela parece que abriu, mas ela não falou. É Nilma. É Nilma, né? Muito bem. Eu acho que é porque ela deve estar com um bebezinho no colo. Ela cuida dos com certeza. Então, vamos vibrar para que as energias dela possam arrefecer os ânimos da criança e a criança durma, em nome de Jesus. Vamos com Jesus. Nós estamos aí, a meu ver, chegando ao final do nosso estudo de hoje. Na próxima semana, nós vamos começar, deixa eu ver aqui o que é o tópico, qual é o tópico, nós vamos trabalhar na próxima semana. Vai ser médiuns curadores, aí nós vamos ver quem é quem, vai ter muitas curas, vamos ter muitas curas na próxima semana, em nome de Jesus. Muito obrigado, Aglaci, muito obrigado, Lula, obrigadíssimo, Zé Antônio. Nilma, muito obrigado pela sua presença, Simval, obrigado pelo seu trabalho, Renato, dispensa comentário. Obrigadão, meus queridos irmãos. As considerações finais de cada um para a gente ir à conclusão do nosso trabalho, em nome de Jesus, e alguém voluntariamente fazer a prece. Eu escolho voluntariamente Zé Antônio, que tem aquelas preces preparadas dele aí, que ele vai lá nos seus afarrábios e aí encontra coisas divinas. democraticamente, né? Democraticamente, sobre livre escolha pressão, né? Silenciou todo mundo? As considerações eu acho que não está aí, não. Muito bem, Zé Antônio. Vamos lá, que Deus nos abençoe. E que nós Ele está concentrado para orar. Continua, Renato. Não, só que, se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos aqui. Em nome de Jesus. Maravilha.
Então, vamos fazer o seguinte: eu vou tomar a liberdade de interferir na linha de raciocínio de todo mundo e vamos fazer a prece de São Francisco. Somente um minutinho, Amadeu, antes. Eu queria ver com o Renato, quando ele estiver disponível, para eu ir com ele lá no Bezerra, a respeito daquele assunto que eu tratei com você há dias, mas eu me ausentei há quase um mês, tá certo? Aí, como eu estou sem carro, aí você diz que eu pego um Uber aqui e vou ao encontro lá. Ok, meu irmão? Renato, você já está indo para o Bezerra? Ainda não. Porque hoje eu não vou participar, não. Só na próximo sábado. Estamos juntos, nós dois. Tá certo. Quarta-feira você está aqui, Agraci. Se Deus assim permitir. Sim, quarta-feira, às 17 horas, quarta-feira, eu estarei lá. E o evangelho é meu. Tá ótimo. Que ela tá viajando hoje, Zé. Viu, Lula? Ela está viajando hoje. Quarta-feira o evangelho é meu, às 17 horas, e no sábado também, Renato, com você. Tá certo. Parceria com o doutor Renato. Tá certo. Então, certo. Vamos... Ô, Dilma, obrigado olha aí, pela Dilma, sua presença. bebê, ó. Paz com Jesus. Olha, olha aí. Já escutando o que é mediunidade. Olha aí a causa do silêncio dela. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa rogativa é colocada aos pés do Mestre Jesus, pedindo a sua intercessão junto ao nosso Pai, que nos permita assistência moral em nossos lares, onde quer que nos encontremos, que os benfeitores espirituais possam nos orientar, nos proteger, nos assistir naquilo que for do nosso merecimento. Que na próxima semana estejamos aqui, em nome de Jesus, para prosseguirmos com o nosso estudo, com paz e harmonia em nossos corações. Bom dia, meus irmãos! Assim seja, meu irmão. Saúde, saúde e vida longa. Eu vou colocar lá no grupo